Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o caso do Eduardo Bolsonaro, que foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, uma multa de mais de R$160 mil e também ficou inelegível por 12 anos. Vamos falar sobre esse caso do Eduardo Bolsonaro, vamos falar sobre um embate que teve entre o ministro André Mendonça e o Gilmar Mendes. Parece que agora o Gilmar Mendes achou alguém à altura, né? E eu tô gostando de ver aí o ministro André Mendonça, um ministro sério, né? Um ministro que está ali agindo dentro da lei. Então fica difícil por essa turma, por mais que essa turma aqui haja fora da lei, haja às margens da lei, fica difícil quando encontra alguém que tem o mesmo cargo ali e que está mostrando na cara deles que ele sim está agindo dentro da lei. E vamos falar também sobre uma declaração do Trump, né? O Trump disse que o Brasil está vivendo um momento político perigoso, isso lá no G7. E o cachaceiro, Larápio cachaceiro aí, o descondenado, ele respondeu o Donald Trump. Vamos falar sobre esses assuntos. Antes, eu quero pedir um favor para você. Observe aí, se você já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva aí, ative o sininho das notificações ali em todas para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like, fazer os seus comentários e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Vou começar então aqui, pessoal, trazendo o caso do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, né, foi condenado aí a toque de caixa, né, rapidão, né? Como que é rápido as coisas contra a direita, né? Quando é contra a esquerda, contra o pessoal do centrão, as coisas demoram, fica ali na gaveta do ministro até que todo mundo esquece aquilo ali arquivado. Mas contra a direita o negócio voa, né? Você vê aí o caso do Jair Bolsonaro, né? Vou comparar com o tempo que gastou ali o processo do Lula. E isso é que o processo do Lula tinha um monte de provas, um monte de delatores, né? Entregando ali detalhes, provas. E demorou ali, não sei se foi 6 ou foram 8 anos, né, pro Lula ser preso. O Bolsonaro, sem prova nenhuma, o Mauro Cid foi praticamente torturado ali. Na cara dura, o Alexandre de Moraes praticamente torturando o Mauro Cid. E aquela delação do Mauro Cid, que ele mudou tantas vezes a delação dele, ela acabou sendo aceita e o Bolsonaro foi preso baseado apenas naquilo ali, né? Sem prova nenhuma, né? Sem ter cometido crime nenhum. O Jair Bolsonaro está preso. A gente sabe por que o Bolsonaro está preso, né? Ele ousou peitar esse sistema podre que está no poder. E aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro foi nos Estados Unidos porque aqui não tinha mais a quem recorrer, e ele foi nos Estados Unidos buscar ajuda, levar o caso, mostrar aos Estados Unidos o que estava acontecendo aqui e pedir ajuda, lógico, né? Como os petistas já fizeram várias vezes, inclusive quando o Bolsonaro era presidente, eles viviam no exterior denunciando o Bolsonaro, né? Denunciando. O Bolsonaro nunca perseguiu ninguém, mas vivia sendo denunciado lá no exterior por esses petistas aí. E aí, porque o Eduardo Bolsonaro foi nos Estados Unidos, então abriram um processo dele contra ele por coação no curso do processo. Como que se o Eduardo Bolsonaro estivesse coagindo os ministros para não julgarem o Jair Bolsonaro. E aí ontem ele foi condenado ali a toque de caixa. E aí, eu vou até trazer uma notícia aqui de fevereiro, aqui no Brasil 247, né? Que fala o seguinte: a STF determina a citação por edital de Eduardo Bolsonaro em ação penal. Então o que acontece? A citação, ela tem que ser feita pessoalmente. Pessoalmente. Então, quando a pessoa mora em um outro município, em uma outra comarca, é feito através de uma carta precatória. Então, o judiciário, onde está correndo o processo ali, a comarca onde está correndo o processo, envia então uma carta precatória para aquela outra comarca. No caso do Eduardo Bolsonaro, que estava morando fora do país, a modalidade passa a ser, então, carta rogatória. Então, o judiciário manda uma carta rogatória para aquele país onde a pessoa que está sendo citada está residindo. E era fato notório que todo mundo sabia disso, era público, né? Inclusive, teve repórteres lá do Intercept que acharam a casa do Eduardo Bolsonaro. Foram lá na casa dele bisbilhotar. Mas, para mandar a carta rogatória, o Alexandre de Moraes disse que não sabia onde ele estava morando, né? É interessante isso daí. E aí, por quê? Ele queria rapidez, né? E para mandar a carta rogatória lá para os Estados Unidos ia perceber que aquilo ali era uma perseguição,
né? Então ficava muito arriscado para o Alexandre de Moraes. Então o que ele fez? Ele deixou os meios legais, os meios convencionais e citou então o Eduardo Bolsonaro por edital. Então publica ali, né, na página do Judiciário que ele está citado e pronto, está citado e acabou. Então ele foi citado por edital. E aí eu vou trazer agora duas postagens de um cara que é militante, um militante esquerdista da Globo. Ele se julga jornalista, que é esse Bernardo de Melo Franco. Primeira notícia, ele fala assim: em mansão nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro obriga o contribuinte a bancar sua defesa no Brasil. O que ele está querendo dizer com isso daqui? Porque quando o Eduardo Bolsonaro não foi citado, ele automaticamente ele não contratou nenhuma banca de advogados para defender ele. Para quê? Ele oficialmente ele não está sabendo. Se ele não foi citado oficialmente, ele não está sabendo o que está acontecendo aqui. Né? Se estão processando ele. Oficialmente, ele desconhece o processo. E aí, então, como o Eduardo Bolsonaro não aceitou a sua citação por edital, porque ela é ilegal, então ele não contratou advogados e o Alexandre de Moraes, então, nomeou um defensor público. E o defensor público, ele ganha para isso. Né? O que o Bernardo de Melo Franco está dizendo aqui é mentira. Né? Não está dizendo aqui que a defesa agora está sendo paga pelo brasileiro e não vai gastar nada mais para isso. O defensor público ele já recebe o seu salário, é um cara concursado. É para isso, pessoas que não têm advogado, o juiz manda constituir ali um defensor público para defender ele. E foi o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro. Né? Então, essa é uma notícia do militante aqui, o Bernardo de Melo Franco. A outra é essa daqui, ó. Eduardo Bolsonaro produziu e divulgou provas que o condenaram. Que provas que ele produziu? Que provas? O Eduardo Bolsonaro foi condenado por um crime que ele não cometeu. Ele não fez coação nenhuma, ele foi apenas denunciar as arbitrariedades e as ilegalidades. Ele, como deputado federal, como parlamentar, ele pode fazer isso. Repito, os petistas fizeram isso muitas e muitas vezes, mesmo sem o Bolsonaro ter cometido crime, sem ter perseguido ele, sem nada. E aí, o que é que acontece? Esse defensor público que o Xandão nomeou para defender aí pediu para a Defensoria Pública colocar ali um defensor público, e a Defensoria Pública nomeou lá um defensor e esse cara acabou destruindo o Alexandre de Moraes durante a defesa. Ele fez uma defesa exemplar, típico de um advogado particular mesmo. O cara é bom naquilo que faz, é um ótimo profissional. O próprio Metrópolis diz aqui, ó, Defensoria Pública da União, ou Defensor Público da União, diz no STF que há nulidade em processo de Eduardo Bolsonaro. Eu vou até colocar o vídeo aqui do Defensor Público, né, fazendo a defesa do Eduardo Bolsonaro, você vai ver que ele destrói os argumentos aqui do Alexandre de Moraes. Fato curioso que o co-denunciado foi tentada a sua citação por carta rogatória. E qual seria o tratamento diferenciado que daria nesse caso em relação ao Eduardo? Não sei responder. Se ele tem um local certo, que estaria num destino certo no exterior, para um dos co-denunciados, valeria a regra da carta rogatória e para o Eduardo não? É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz. E um desses elementos é que a Defensoria impugna e dizendo que aqui, o segmento desse processo, sem obedecer à regra do artigo 368 do Código de Processo Penal, viola de nulidade todo o processo. Por quê? Retirou do réu de conhecer formalmente a imputação que está sendo feita. Ainda que se diga, mas pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ele já conhece os fundamentos, reconhece a denúncia. Não importa o seu conhecimento por outros meios. A lei não abre exceção para ninguém. Ele tem que ser formalmente comunicado da imputação que está se fazendo em juízo. Isso aí abriria a oportunidade de ele constituir um advogado da sua confiança. Abriria a oportunidade para que ele pudesse exercer a autodefesa no interrogatório. Abriria a oportunidade para que ele pudesse auxiliar a defesa técnica na produção probatória. E nada disso foi possível. E nada disso foi possível porque houve o descumprimento do disposto do artigo 368 do Código de Processo Penal. E entende a Defensoria, nesses termos, que há nulidade processual. Mas voltaremos mais adiante a tratar especificamente da questão da nulidade e da citação por edital e os seus efeitos jurídicos. É um dos fundamentos que a Defensoria traz também, como apresentou nas suas alegações finais, para fundamento de reconhecer a nulidade processual.
Mas antes, por dever até por uma ordem, né, organizacional de impugnações, a questão do impedimento. A Defensoria entende aqui que o impedimento, como nós sabemos que é uma vedação da atividade jurisdicional do magistrado, do ministro, né, ela sequer a preclusão e também sequer a coisa julgada material em relação ao impedimento. Porque a qualquer tempo e grau de jurisdição poderá ser arguída, provada e demonstrada e que levará à nulidade da decisão condenatória, se assim for descumprida. E a Defensoria faz essa impugnação do impedimento no sentido de que a imparcialidade do julgador, que é um conjunto essencial, né, do sistema processual acusatório, essa imparcialidade, ela é fundante do sistema processual acusatório estabelecido na nossa Constituição. Por quê? O impedimento do julgador, o seu dever de estar isento, a sua isenção para o julgamento da causa, é um elemento fundante. Porque se há uma suspeição ou há um impedimento, todas as demais garantias caem por terra. Bom, você viu aí que o defensor público pediu a nulidade do processo. Nulidade, e ele falou, inclusive, em imparcialidade, né? Porque todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é parcial. Que o Alexandre de Moraes está perseguindo a família Bolsonaro. Todo mundo sabe, todo mundo está vendo isso daí. Até a esquerda está vendo isso daí. O problema é que a esquerda está gostando, né? Está aplaudindo, porque eles não estão nem aí se a coisa é legal ou ilegal, porque esquerdista age na ilegalidade. Mas todo mundo está vendo que é um processo totalmente ilegal e nulo, né? Porque é ilegal, é nulo. Esse fato dele não ter citado o Eduardo Bolsonaro pelo meio convencional, ou seja, pela carta rogatória e citar ele por edital, só isso aí já anula todo o processo. É nulo esse processo aqui. Então, futuramente, todos esses processos, esse negócio de golpe, de não sei, tudo isso aí vai ser anulado. Um dia isso aí vai ser tudo anulado, vai ser tudo revisto. E eu espero que as pessoas que embarcaram nessa perseguição da direita, como é o Alexandre de Moraes e esses outros ministros da primeira turma, principalmente, que eles paguem pelos crimes que eles estão cometendo. E o Moraes é tão cara de pau, ele é tão cara de pau, que ele ainda diz o seguinte, está aqui no G1, recebeu piques de milhões do pai. Diz o Moraes sobre pena de Eduardo Bolsonaro, que prevê o pagamento de multa. Então ele condena o cara à multa e fica fazendo chacota. Onde você já viu um juiz agir dessa forma? Ele julga o réu ali, né? E faz chacota com o réu. Vamos ver aqui a fala do Alexandre de Moraes aqui. O negócio é nojento o que esse cara faz. Eu voto no sentido de condenar o réu Eduardo Nantes Bolsonaro, como em curso nas penas do artigo 344 do Código Penal, combinado com o artigo 71 também do Código Penal, crime continuado, a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, iniciado no regime semiaberto, e multa de 50, multa no montante de 50 dias multa, cada dia multa no valor de 2 salários mínimos, uma vez que a situação econômica do réu permite ex-deputado federal com cargo público até esse momento, e além disso, como já é público e notório, tendo recebido um PIX de milhões do seu pai, a quem estava tentando favorecer nesse julgamento. Parece que o Alexandre de Moraes, ele acha que todo mundo que ele julga recebeu PIX aí de 129 milhões de banqueiro. O PIX que, sei lá, cerca de uns 20 milhões que o Bolsonaro deve ter recebido, ele recebeu das pessoas que gostam dele, dos seus eleitores que gostam do Bolsonaro e fizeram PIX voluntariamente para ele. Se ele deu esse dinheiro para o Eduardo Bolsonaro, para o Flávio, para o Carlos, para a Michele, seja lá para quem for, é problema do Bolsonaro, o dinheiro é dele. Ele faz dele o que ele quiser. Parte desse dinheiro ele gastou com os advogados, aí, inutilmente, né? Porque sabia que ia ser condenado de todo jeito. Eu acho até que ele não tinha que ter feito igual o Eduardo, né? Ter deixado a Defensoria Pública da União defendê-lo. Pelo menos tinha economizado esse dinheiro. Mas o cara faz chacota. Um cara igual o Moraes, que tá aí para todo mundo na mídia, e é público, que a mulher dele tinha um contrato de 129 milhões com o Vorcaro. Recebeu-lhe cerca de 80 milhões e foi encontrado uma cópia de um outro contrato de 50 milhões para complementar esse contrato que ele tinha aí, junto com o que ele já tinha recebido,
para inteirar ali os 129 milhões. Que moral o Alexandre de Moraes tem para julgar as pessoas e ainda ficar fazendo chacota? E por outro lado, nós temos ali o André Mendonça, que esse sim, André Mendonça está perseguindo bandidos, né? E tudo dentro da lei. Ele não sai fora da lei. Eu vou mostrar alguns recortes aqui para vocês verem que ele faz questão de não sair fora da lei, até porque ele está percebendo que tem uns movimentos ali de Gilmar Mendes, dessa turminha aí da banda podre, que está doidinho para achar um fiozinho fora do lugar para eles anularem todo esse processo aí e soltar todo mundo como eles fizeram no caso da Lava Jato, que o Gilmar Mendes gosta tanto de criticar. Mas enfim, o Gilmar Mendes então começou ali discutir com o André Mendonça. E o André Mendonça disse para ele que está percebendo os movimentinhos aí que estão querendo anular este processo. E vamos ver o que disse aqui o Mendonça aqui para o Gilmar. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Então, o Mendonça, né? Ele deixou bem claro para o Gilmar Mendes que ele está percebendo os movimentos. E a gente sabe de onde que está vindo esses movimentos, né? Esses movimentos estão vindo diretamente dos coleguinhas dele, que estão querendo soltar o pai do Vorcaro, estão querendo facilitar a vida do Vorcaro, porque eles têm milhões de motivos para fazer isso. O Mendonça não tem. E aí, daqui a pouco, eles vão querer dizer que o Mendonça é um bolsonarista, e a imprensa está aí para ajudar eles, né? E tentar desqualificar o Mendonça para poder tirar o Mendonça disso daí. Eles vão tentar fazer isso. Só que o Mendonça está dizendo que ele não faz o trabalho abjeto que essa turminha costuma fazer. Ele não cita nomes, mas neste corte aqui, ó, neste corte aqui deste vídeo aqui, ele não cita nomes, mas fica muito fácil da gente deduzir de quem que o Mendonça está falando. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para a delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva, para isso se prende. Pois é, né? Isso aí é agir dentro da lei, né? Esse pessoalzinho, eles desacostumaram com o uso da lei, né? Então eles agem sempre às margens da lei. Aí quando encontram um coleguinha que resolve agir dentro da lei, isso causa um espanto, causa um alvoroço ali dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou mostrar um outro recorte para vocês aqui, onde fica muito claro. Aí o Mendonça, ele não deixa, não esconde muito de quem que ele está falando. Ele não cita nome novamente, mas ele deixa muito claro que ele está se referindo ao Alexandre de Moraes e os seus parceiros, os seus cúmplices ali dentro da primeira turma e dentro do Supremo Tribunal Federal, porque o Gilmar Mendes é cúmplice também do Alexandre de Moraes, a gente sabe disso. Vamos ver aqui, ó. Ao combate à criminalidade organizada, agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não. Primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso.
Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não, não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa jaez. Não na minha relatoria. Não na minha relatoria. Nossa, que cacetada, né? Essa aí não foi nem com luva de pelica, né? Essa aqui ele foi com a mão sem luva, né? Essa aí foi sem luva daquela que você ainda cola uns cacos de vidro nos dedos ainda, para dar para machucar. Então essa daí atingiu o Gilmar Mendes de cheio, atingiu ali o Alexandre de Moraes, atingiu todo mundo, apesar que nessa turma aí o Alexandre de Moraes não tá, mas atingiu em cheio a turminha podre do Supremo Tribunal Federal. Ele fala que ele não dormiria tranquilo se ele prendesse pessoas para fazer delação premiada. E que já aconteceu outros casos que fizeram isso, mas não na minha relatoria. Aqui não vai acontecer, ministro Gilmar Mendes. Então isso aqui foi no fígado, sabe? E essa turma está preocupada com o Mendonça, viu? Eu não sei o que eles vão tentar, mas que eles vão tentar alguma coisa para afastar o Mendonça desse caso, isso eles vão tentar. Você pode ter certeza disso, porque eles não vão ficar assistindo o Mendonça descobrindo o podre de gente aí que pode, inclusive, chegar nos ministros. Alguém tem alguma dúvida que se investigar mesmo esse caso do Vorcar, esse caso do Banco Master, o Alexandre de Moraes ficará encrencado até o pescoço? Alguém tem alguma dúvida? Isso eu estou falando o Alexandre de Moraes, mas não só o Alexandre de Moraes. Tem muita gente, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, que pode estar envolvido. Tem muitos políticos. E aí, doa a quem doer. Tem que investigar todo mundo. Mas parece que o Gilmar Mendes não está muito afim de que isso aconteça. E aí, muito menos o Alexandre de Moraes, né? E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês, a gente mudando de assunto aqui, sobre o Donald Trump. Donald Trump, lá no G7, ele disse que o Brasil está vivendo aí um momento político perigoso. Ele até se confundiu ali, ele acho que tinha notícia meio desencontrada de que tinha prendido alguém que era candidato, filho do Bolsonaro que era candidato a presidente. Mas enfim, mas você vai ver que ele faz uma declaração aqui de que o momento é perigoso e ele fala que os Estados Unidos costumam agir com força, né? Vamos ver aqui a fala do Donald Trump. How was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs as terrorists? We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah, it's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. They play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Ele se confundiu ali achando ou prender ou estão tentando prender o Bolsonaro Júnior, né? Que é o Eduardo. Mas ele fala que se o Brasil joga pesado, os Estados Unidos jogam mais pesado. Então ele deixou o recado claro aí pro descondenado, né? Pro Larápio Cachaceiro. E não é que o Larápio Cachaceiro respondeu o Donald Trump? Não tem país no mundo e os Estados Unidos poderia aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições,
A gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. É o amigo Trump que tem que aprender com o Brasil, né, Lula? Onde já se viu, né? Um país atrasado como os Estados Unidos querer ficar falando que o Brasil está em um momento político complicado, né? É lógico que o Trump tem que aprender com o Brasil, é lógico que os Estados Unidos, que não são desenvolvidos ainda, que é um país de terceiro mundo, tem muito a aprender com o Brasil, principalmente copiar aqui as urnas, que as nossas urnas é bom que ninguém copia, né? É bom que ninguém copia. Você vê aqui o Peru, agora está tendo as eleições lá, você está vendo tudo contado, pedindo recontagem de votos, isso aí tudo é físico, né? É palpável, você pega o voto para você conferir. Você vê a Colômbia também da mesma forma, a Bolívia, todos os países aqui em volta. Só o Brasil que é tecnologicamente evoluído aqui em toda a região. Aliás, nas Américas inteiras, o Brasil é o mais evoluído, né? Porque em 2 horas já está sabendo o resultado. E aí não tem problema, a eleição é tranquila, quem perder, perdeu. Se você questionar a eleição, você vai para a cadeia, chamado de golpista, né? Não precisa nem questionar muito, não. Basta eles pegarem aí o celular de uma meia dúzia de pessoas e achar alguma mensagem ali que o cara tá puto, já condena todo mundo por golpe, mete 17 anos de cadeia, 23 anos de cadeia e pronto, a eleição foi tranquila, sem turbulência nenhuma, sem complicação nenhuma, né, Lula? Por que o Trump não faz assim, né? Por que os Estados Unidos não faz assim, uma eleição tranquila como a nossa, sem nenhum problema, nenhuma suspeita de nada? É muito tranquilo, principalmente quando a esquerda ganha, né? Principalmente quando a esquerda ganha. Quando a direita ganha, né? Aí, é golpe, não sei o quê. Mas se a esquerda ganhar, a eleição é muito tranquila. E aí de quem questionar que a cela já está prontinha lá para receber o questionador, né? Então, o Lula dando a lição de moral no Trump. Esse é o Brasil que nós temos. Peço a você que observe novamente se está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva, deixe seu like, faça aí os seus comentários. O que você acha do nosso Brasil varonil, o nosso país, exemplo de democracia para o mundo? O que você acha de tudo isso? Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.